Nosso sinal tocando, tem gente entrando ainda. Por que será que a Pro colocou essa música em específico? Tanta música de sinal que eu poderia ter colocado, por que eu coloquei essa? Alguém sabe do que a gente vai tratar de história? Que fala da Viçosa. Que é uma música que a gente vai estudar nessa unidade. Não, mas tem uma palavra que a gente vai usar nessa unidade. Música. Vai. Não. Qual palavra fala bastante nessa música? Vai, 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 vem comigo. Né? Tempo, mano. Né? Então, fala bastante sobre o tempo. E o tempo, a gente presume que possa ser horário, não é? Hora, marcação de tempo. E a gente vai trabalhar sobre isso em história. Quem pode me fazer o favor de abrir a página 6 de história? O nome da nossa unidade. Eu. Fala, Maria Vitória. Tempos nas diferentes culturas. Pode ler, Maria Vitória, de novo. O tempo nas diferentes culturas. Isso. E vocês todos abriram a página 6 e 7? Sim. Sim. Então, o que é isso que está aí nessa imagem? Vocês estão vendo? Símbolos. Símbolos. Mas tem uma legenda aí embaixo. Quem pode ver para mim do que se trata essa legenda? Fala, Davi Souza. Antigo calendário localizado no tempo de Kom-Ombo, Egito. Então, é um calendário, tá? Mas será que esse calendário é de um ano só? Imagina ter calendários de vários anos, um do lado do outro. O tamanho que ficaria. Já pensaram nisso? Que tamanho de calendário? E vocês conseguem identificar esses símbolos dos calendários? É igual ao nosso calendário? Não. Então, esse calendário é feito de que material? Vocês podem ver? Podem identificar? De pedras? De pedra. Agora você vai ter que ficar trancado aqui dentro. E são feitos de hieróglifos. Lembra da escrita no Antigo Egito? Que são esses desenhos. Que os desenhos. Eu tenho as folhas de história lá dos hieróglifos ainda. Então, os hieróglifos são o tipo de escrita do Egito Antigo. Hoje eles não usam mais os hieróglifos, mas eles são traduzidos. Os textos são leituras sagradas, como a gente já viu, porque se trata das aventuras dos faraós, sobre os deuses. Então, por isso que são chamadas leituras sagradas, tá? João Pedro Juque, pode falar. Que você levantou a mão? E aí, Pro? Tudo bem? Que página que é? Estamos na página 6 e 7. Estávamos vendo o calendário do Egito Antigo, que está aí nessa página demonstrado. Porque hoje a gente vai falar, para quem não escutou, para quem chegou agora, sobre o tempo nas diferentes culturas. E como a gente começa lá dos tempos antigos até hoje, então hoje a gente vai falar sobre o Antigo Egito, tá bom? Beleza. Então, vamos começar hoje pelo Antigo Egito. Então, podem virar na página 8. Vocês sabem que tipo de calendário é o nosso? Alguém sabe? Calendário. Então, nosso calendário é o calendário gregoriano. Ele vai aparecer bastante no nosso conteúdo dessa unidade, tá? Foram os gregos que fizeram no nosso calendário? Ele é baseado nos calendários gregos, tá? Não como era na Grécia Antiga, mas ele foi se transformando ao longo do tempo até chegar no calendário que a gente tem hoje. Mas, Pro... Fala, João. Mas, tipo assim, tem alguma coisa a ver com os gregos? Tem. A ver mesmo, eles que criaram... Eles que constituíram o calendário da forma que a gente vê, tá? E aí as civilizações passaram a utilizar ele e depois até a gente utilizar hoje em dia, entendeu? Com algumas modificações, claro, mas a gente utiliza ele hoje em dia, tá?
Então, eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente ler junto. Na página 8, vocês vão abrir aí as formas de medir e prever o tempo. Então, para os seres humanos, medir e prever o tempo são necessidades muito antigas que foram se tornando indispensáveis ainda na pré-história. Por quê? Porque medir o tempo era algo fundamental para a alimentação deles. Vocês lembram que eles se alimentavam através da agricultura quando se tornaram sedentários? Alguém lembra? Eu. Sim. Então, por que era necessário eles medirem o tempo? Existia tempos bons para plantar e tempos ruins para plantar. E aí, se eles plantassem em um tempo ruim, que não desse nada, eles iam ter alimento para comer? Não. Então, por isso, medir o tempo e prever o tempo eram necessidades deles. Vocês lembram que eu já falei algumas vezes em sala, até antes da gente começar, em história principalmente, que as coisas sempre são construídas por alguma necessidade. O mundo do ser humano gira em torno de uma necessidade, tá? Então, nesse caso, a necessidade de medir e prever o tempo eram fundamentais para a alimentação, porque ajudavam esses povos a saber qual era a melhor época para plantar e colher os alimentos e indicavam em que período era necessário estocar os alimentos para suportar o frio e sinalizavam condições climáticas. Então, existiam épocas de chuva, existiam épocas de seca. Tudo isso que eu falei agora está nesse primeiro parágrafo, tá? Então, esse conteúdo de história, quase tudo é importante, tá? Para a gente entender como é que funcionava essa medida do tempo. Os povos antigos, além disso, então estou no segundo parágrafo, eles marcavam o tempo para realizar rituais religiosos. Por quê? Só por isso que ficava sem internet, para dar uma. Mas até então eu estava falando que como os povos antigos utilizavam da agricultura para se alimentar, eles precisavam reconhecer o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de estocar alimento, o tempo de se proteger do frio, tá? E além disso, tá muito pequeno a tela? Não, tá bom. Dá para aumentar. E além disso, os povos antigos marcavam o tempo para realizar seus rituais religiosos. Então, grifa aí, os povos antigos marcavam o tempo para realizar seus rituais religiosos, que eram uma forma de agradecer pelas boas colheitas e de pedir proteção contra os fenômenos da natureza, tá? Por que eles pediam proteção contra os fenômenos da natureza? O Matheus falou que estava com medo da chuva. E aí, uma chuva forte que acontecia, por exemplo, e acabava com a colheita deles. Eles pediam proteção para os deuses para que isso não acontecesse frequentemente, tá? Porque eles achavam que os deuses eram os responsáveis por essas coisas que aconteciam. Vocês lembram das religiões dos povos antigos? Que a gente trabalhou já? Então, falava muito sobre isso, não é, Maria Vitória? Sobre agradecer aos deuses, porque os deuses eram os donos dos fenômenos naturais. Tinha o deus da chuva, o deus do raio, o deus do trovão, tudo isso. Então, além disso, para medir a passagem do tempo, os primeiros seres humanos, eles observavam a natureza. Eles já tinham um calendário no celular para poder observar? Não. Tem. Não. Então, eles faziam essa observação do tempo olhando para o crescimento de uma planta, notando que algumas épocas do ano eram mais quentes e outras eram mais frias, por exemplo, tá? Eles observavam também o sol, o céu, a noite, as estrelas, a lua, tá? Com essa observação do céu, eles podiam ver que durante um período de tempo, tinha sol, e durante um período de tempo tinha escuridão e a lua. Né? Vocês conseguem observar isso?
Sim. olhando para o céu? Sim. Sim, mas a gente já tem o conhecimento de que é o dia e a noite, não é? Na época, eles não tinham nomes para isso. Então, eles observavam que ficava claro e ficava escuro. E aí, nasceu a ideia de dia e noite. Tá? As coisas, elas são construídas ao longo do tempo. Nas civilizações antigas, eles não nasceram já com esses conhecimentos que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Eles nasceram em um momento que ninguém sabia nada sobre os fenômenos da natureza, né? Dessa forma, eles conseguiram entender melhor como funcionava o tempo e começaram a conseguir prever as mudanças que aconteceriam. Por exemplo, a gente sabe que depois do verão vem o outono, que fica um pouquinho mais friozinho, e é a estação das frutas, e que depois do outono vem o inverno, não sabemos? Quem Sim. sabe? Então, a gente pode perceber isso com as roupas que a gente usa. E o tempo era muito importante para ajudar na agricultura. E também para ajudar os povos a saberem quando que eles tinham que fazer o ritual para o Deus X, para o Deus Y, para o Deus da colheita, para o Deus da seca, tá? Depois disso, o primeiro calendário que a gente tem registro é o egípcio, tá? Que é aquele grandão que está na página 6 e 7. O calendário egípcio, ele se baseava em 3 coisas. Ele se baseava em uma época da colheita. Então, ele se baseava em uma época da colheita, uma época do plantio e uma época de ficar de boa. Então, existem 3 tipos de calendário antes da gente estudar o egípcio. Olha aí na página 10. Eu vou Os compartilhar. lunares, os sonilunares e os solares. Isso. Então, vamos ver aqui a diferença entre eles. Vou abrir aqui o compartilhamento de tela para vocês verem, tá? Então, temos o calendário. A evolução dos calendários se baseiam no movimento da Lua, do Sol, e isso faz com que a gente perceba dia, mês e ano, tá? Então, hoje a gente tem 3 tipos de calendário, que são os solares, que a gente usa mais, que se baseiam no movimento da Terra em torno do Sol, tá? Temos os lunares, que são considerados os mais antigos e se baseiam no movimento da Lua. Vocês imaginam por que eles se baseiam no movimento da Lua e não no do Sol? E por que esse era mais antigo? Quem imagina? Dá pra gente ver a diferença do Sol? O Sol tem fases? Ou o Sol tá Não. sempre redondinho no céu? Hein? Quem sabe me dizer? Ele tá sempre redondo no céu. Então, o Sol tá sempre redondo no céu. E a Lua? O que a gente aprendeu em ciências? Não, pois lá tem as fases da Lua. A Lua tem as fases. E quando a Lua volta na fase original, quer dizer que passou quanto tempo? Um mês. Um mês. Então, com os calendários lunares, a gente pode perceber os meses, tá? Então, Elô, você que entrou agora, a gente estava vendo os diferentes tipos de calendários que estão na página 10. Então, a gente tem os calendários solares, que se baseiam no movimento da Terra em torno do Sol. Só que como o Sol está lá paradinho no meio e a Terra gira em volta, a gente não vê a diferença do Sol no céu. Ele está sempre lá redondinho, né? Mas a Lua é ela que gira em torno da Terra. E ela não tem luz própria, a Lua. Então, ela reflete a luz do Sol. Então, dependendo da posição que ela está, ela reflete de um jeito. Então, temos as fases da Lua. E aí, os povos antigos usavam as fases da Lua para determinar os meses, tá? O tempo de um mês. Então, temos os calendários solares, que se baseiam no movimento da Terra em torno do Sol.
os lunares, que são os mais antigos, porque eram mais fáceis de serem vistos, que se baseiam no movimento da Lua, e os lunisolares. O que será? Que são os dois, né? Então, os anos se relacionam ao movimento da Terra em torno do Sol, que são os 365 dias, e os meses se relacionam ao movimento da Lua em torno da Terra, tá? Lunisolares são os dois juntos. Belezinha? Então, os seres humanos desenvolveram diversas formas de contar e de marcar o tempo. Então, durante todo esse tempo, até a gente chegar no nosso calendário, no nosso celular que tem hora, os seres humanos foram evoluindo cada vez mais, construindo o relógio do sol, ampulheta, depois foram construindo outros tipos de relógio. Com a invenção do motor, inventaram os relógios de parede, né? Tudo isso para facilitar a contagem do tempo. Agora a gente vai entrar aqui na apostila sobre o calendário na antiguidade, que a gente viu lá a imagem do calendário egípcio, não vimos? Então, o calendário, ele foi montado, foi inventado com a necessidade de prever a melhor época para a prática da agricultura, tá? Então, no Egito Antigo, o calendário utilizado era o solar, que era composto por 365 dias. Ele foi criado com o objetivo de prever as cheias do Rio Nilo e aproveitá-las da melhor forma possível para a fertilização das terras, tá? O Egito Antigo, o Egito, né, hoje também, fica na África, próximo dos desertos. Então, vocês conseguem imaginar o quanto calor é? Ele fica próximo à linha do Equador também. Então, ele recebe sol diretamente na perpendicular. Lembra que a gente viu isso em ciências? Então, o Egito pertence, ainda até hoje, faz parte de terras muito quentes durante o ano todo. Então, não dava para eles definirem as coisas por estação do ano, por exemplo, inverno, primavera, porque tudo é quente, todo dia é quente, tá? Então, por causa disso, ficou difícil determinar as 4 estações. E aí eles tiveram que achar outro modo de determinar as estações para eles, que foi utilizando o Rio Nilo. O Rio Nilo é um rio muito extenso, um dos maiores do mundo, e ele tinha algumas algas que ajudavam muito na fertilização das terras. Então, o que eles faziam? O Rio Nilo ficava alterado em algumas estações do ano. Então, eles dividiam o ano em 3 estações, com duração de 4 meses cada, que dá 12 meses, né? Então, primeira estação era a estação da inundação, a segunda estação da semeadura e a terceira estação era a estação da colheita. Então, o que fazia na estação da inundação? Para nós, é dos meses de julho até outubro. Então, julho, agosto, setembro e outubro, para eles lá no Egito Antigo, era a estação da inundação, tá? Então, o que acontecia nessa estação? Ela foi definida como a primeira estação do ano, porque aparecia a estrela Sírio no céu, e aí eles já sabiam que iria acontecer a inundação. Então, aparecia a estrela Sírio e eles falavam, agora vai inundar tudo. E inundava mesmo, tá? E quando inundava, dava para plantar na terra inundada? Não, porque não dava. Não dava. Cobria tudo de água. Então, vai jogar as sementes tudo na água, vai plantar alguma coisa? Não vai, né? Então, eles usavam esse tempo para fazer outras atividades, tá? Construir pirâmides, fazer a manutenção do reino, fazer casa, fazer lugar para morar, fazer descansar, tá? Praticar exercícios, fazer jogos. Tudo isso nessa época que estava inundado e não dava para trabalhar com a agricultura. E aí eles tinham que ter comida guardada nessa época também, né?
Como é que eles iam comer se não tivesse comida guardada? Na próxima estação, que era estação... tem um ponto aqui. E acontecia que quando ficava cheio o rio, ele ficava com que cor que tá aí escrito? Ficava com uma coloração Avermelhada. tá? Então, o rio inundava, molhava toda a terra, fertilizava toda a terra. Enquanto isso, os egípcios estavam lá construindo pirâmides, estavam lá brincando, descansando, tá? Fazendo artes. E essa aqui é uma cena dos egípcios trabalhando em um jardim. Então, enquanto não dava para plantar, para comer, eles faziam jardinagem, faziam artes, tá? Depois vem a estação da semeadura. Semeadura vem da palavra semear, tá? Que é do plantar, tá? Então, corresponde para a gente aos meses de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, tá? A cheia chegava ao fim e a terra inundada ficava bem fértil. Estava na hora de plantar. Então, os egípcios iam lá e plantavam papiro para fabricar papel, sapato, esteiras, linho para fazer tecido, cevada para fazer cerveja e trigo para produzir pães, tá? É mais ou menos uma safra pra gente, né? Isso, a gente tem as safras de milho, a gente tem safras de soja, cada uma na sua época, não é, Davi? Sim. Então, se você Entrou a safra esses dias. entrou a safra do que agora esses dias, Davi, você sabe? Não sei, mas eu sei que entrou a safra, meu. Então, Soja, não é? deve ser soja agora, porque o milho está sendo colhido agora, né? Sim. Então, se a gente plantar soja na época que é a safra do milho, vai dar certo? Não. Não vai dar tão certo como a gente esperaria, né? Por isso que as pessoas ainda até hoje, principalmente os agrônomos, engenheiros agrônomos, agricultores, sabem a época de plantar cada coisa. E é mais ou menos o que acontecia no Egito, tá? Só que eles usavam essas épocas de plantar cada coisa para organizar o tempo e a vida lá. A gente organiza nosso calendário conforme algumas situações, não conforme a agricultura só, né? Vocês já viram a gente falar assim, eu vou para a escola nos meses que é safra de milho. Já viram alguém falar assim? Não. Não, porque a gente não utiliza mais a agricultura como forma de marcar o tempo, tá? Mas a gente tem calendário escolar, tem calendários de jogos, por exemplo, tá? Então, podemos ter vários tipos de calendário para organizar a nossa vida. Então, tem várias civilizações que tiveram outros tipos de calendário também baseado em outras coisas, tá? Que a gente vai ver depois ao longo dessa unidade. E depois da semeadura, o que tem? Depois que você planta, o que você tem que fazer? Colher. Colher. E aí temos na página 12, olha lá, nessa imagem deles, nessa pintura numa tumba, tem eles plantando, tá? E aqui temos a estação da colheita, na página 12. Equivale aos meses de março, abril, maio e junho, tá? Durante esse período, os egípcios faziam colheita das safras dos diversos produtos agrícolas plantados. Na verdade, Oi. O milho tem alguns que nem com a safra eles dão. Então, tem alguns que nem com a safra dão. Imagina se a gente planta fora da safra. Aí que não dá mesmo, né, Davi? Sim. Então, por isso que é bom reconhecer essa parte, porque apesar de não ser muito do nosso contato, a gente não tem contato muito com as safras, a gente não reconhece as safras, mas a gente usa os produtos da safra, né? A gente se alimenta
de milho, a gente se alimenta de soja, tudo isso hoje em dia industrializado. Mas é O importante pão que é feito de trigo. isso, a gente é importante para nós, mas a gente nem sabe reconhecer quando que acontece isso, né? Mas para os egípcios eram muito mais importantes porque eles não tinham outras fontes de alimento, tá? Sim. Então, por isso que eles tinham que se organizar muito bem para não faltar alimento na época da inundação. Então, depois que eles semeavam, tinha a estação da colheita. Tá? Até que o povo falava, né, que se alimentavam de farinha de mandioca antigamente, né? Sim, os alimentos eram muito, muito escassos. A gente tem hoje em dia uma diversidade de alimentos muito grandes. Se a gente quiser procurar qualquer alimento, é fácil de encontrar. Alguns mais caros que os outros, mas a gente consegue uma vastidão de alimentos para consumir, né? Nessa época existiam poucos tipos de alimento, tá? Então, para reconhecer a estação da colheita, os egípcios observavam que mudava a coloração da água do rio Nilo. Elas ficavam esverdeadas. Pensem, na hora que não dava, ela estava vermelha. E depois, na hora que estava na colheita, o rio estava meio esverdeado. É porque, na verdade, por a água estar muito tempo no mesmo lugar, ela muda de cor, por isso. Sim, verdade. E aí, tudo isso fez com que eles montassem o calendário dessa forma, dividindo as estações por causa da observação do rio Nilo, tá? Os egípcios também observavam o céu. Lembra da estrela Sírio que apontava? Quando a estrela Sim. Sírio apontava de novo, significava que a inundação estava prestes a recomeçar. E aí eles tinham que tirar tudo para inundar de novo, para fertilizar de novo, para depois eles plantarem de novo, para depois colherem de novo, tá? Então, é um ciclo, é um ano separado em 3 partes, tá? E aí recomeçava o ciclo. E a estrela Sírio era o que para eles mostrava que o ciclo estava recomeçando, tá? Então, quando a estrela Sírio apontava no céu, era o ano novo egípcio. Belezinha? É igual o nosso ano novo? Não. Bate no mesmo mês? Não bate, porque na estação da inundação acontecia entre os meses de julho e outubro. Então, provavelmente em julho era o ano novo egípcio, tá? Na mudança do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro acontece o nosso ano novo. Já para os egípcios acontecia quando a estrela Sírio apontava no céu e quando começava a estação da inundação. Tudo bem? Mas alguém tem alguma dúvida sobre o conteúdo? Vocês entenderam a parte do calendário egípcio? O que era importante então, para os egípcios? Para eles definirem o calendário? Não tô conseguindo escutar. O calendário egípcio era dividido em 3 partes. A Aham. colheita, a semeadura e a inundação. Isso. Mas aí, então eles usavam o rio Nilo como uma parte importante para eles identificarem cada fase. Quando o rio Nilo enchia, era inundação. Quando ele voltava ao normal, colheita. Quando ele ficava quando ele voltava ao normal, semeadura. E quando ele ficava esverdeadinho, era a hora da colheita e logo ele ficaria inundado de novo, tá? Então era a hora de colher para depois poder plantar depois que o rio enchesse, né? Não, só uma coisa. Pode falar, Elô. Quando esse rio Nilo dá uma Calma aí. Inundada? Isso. Ele fica avermelhado ou é em outra parte que ele fica avermelhado? Ele fica com a coloração avermelhada quando ele inunda. Aí na página 11 em cima, ó. Os egípcios notaram que com o aparecimento da estrela Sírio, o rio Nilo ficava com a cor avermelhada, tá? Então, enquanto ele estava inundado, ele estava avermelhado, tá bom? Tá. Depois ele voltava no tamanho normal
E aí essa era a hora de plantar em volta dele. Pensa, a água ficou em cima da terra. Então a terra ficou molhadinha, ficou cheio de vitaminas, tá? Então era a hora de plantar. Depois, quando crescia e quando o rio ficava esverdeadinho, eles tiravam toda a plantação que já tinha crescido, guardavam essa plantação para quando inundasse de novo, eles pudessem fazer outras atividades e depois plantar de novo. Era um ciclo, tá? Igual ao nosso calendário. A gente tem de janeiro até dezembro. Depois que acaba dezembro, a gente volta. Entenderam quais as diferenças dos calendários solares, lunares e lunisolares? Sim. Então, o calendário solar é em torno o movimento da Terra em torno do Sol. Lunar, as fases da Lua, que determinam o mês. E lunisolares, o ano é a rotação, é a translação da Terra em torno do Sol. E o movimento da Lua, as fases da Lua para determinar os meses, tá bom? Belezinha? Certo. Então, estamos finalizando nossa aula, que era só isso. Infelizmente, a gente teve alguns contratempos, né? Também teve tantos participantes depois, né? E agora a gente teve uma queda de número de participantes. Mas quem não pôde participar dessa segunda vez vai ter que assistir ao vídeo, né? Um beijão para vocês. Beijo. Tá? Beijo. Tchau, Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.